Olá pessoal, hoje a gente vai abordar um transtorno muito comum, que é o transtorno de personalidade antissocial, ou comumente chamado de sociopata ou psicopata, como antigamente era denominado. Quando a gente fala no transtorno de personalidade antissocial, a gente fala naquelas pessoas que têm aquela dificuldade de ter uma interação afetiva, uma interação por completo com o outro. Como assim por completo? São pessoas que manipulam, que enganam, que fazem acontecer as coisas em prol dos seus objetivos. São objetivos frios, sem emoções, que só servem para alimentar o bem-estar daquela pessoa. Ao mesmo tempo, ela não tem um sentimento tão visível em relação a quem sofre as consequências. Então, são considerados sociopatas ou pessoas com transtornos de personalidade antissocial. Essas pessoas são pessoas que têm uma falta na sensibilidade e um envolvimento com o sofrimento dos outros. São pessoas que às vezes têm um sadismo muito elevado, elas sentem prazer com o sofrimento alheio. Uma coisa importante a gente perceber é que o transtorno de personalidade antissocial, ele acomete mais os homens, podendo chegar a ter relação de 7 homens acometidos para uma mulher. Então é importante a gente saber que existe essa relação e prevalência maior em homens, jovens e adultos, são os mais acometidos, às vezes com nível social e econômico baixo, que querem a qualquer forma ascender, ter um ganho, ter algo positivo para que ele tenha um crescimento dele, não de quem está em volta de si. Então, além de tudo, ele não tem a sensibilidade com quem ele possa prejudicar, transgredir regras, fazer acontecer para que ele seja beneficiado. Ele não está preocupado se vai fazer pessoas sofrer ou não, às vezes não faz diretamente, mas ele não se preocupa, não tem remorso, são pessoas extremamente frias. A relação pessoal é nula. Às vezes, né, um filho sofre demais, por quê? Com a necessidade de repente de ascender numa posição, numa carreira, ele não consegue despender um tempo para o seu filho, então gera consequências extremamente desastrosas dentro da família, dentro do círculo familiar. Então, são pessoas muito frias, muito difíceis de lidar, porque se não estiver dentro do objetivo dela, não vai fazer parte e tanto faz para ela. Continuando da mesma forma que a gente tem feito com os outros temas, é importante que a gente faça a caracterização e o diagnóstico. Quando a gente pensa no diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial, a gente segue o DSM-5 e dentro do DSM-5 ficou caracterizado que são necessários pelo menos 3 características para que a gente feche o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Primeiro, existe uma grande dificuldade desse indivíduo se adaptar às regras, às normas. Então são pessoas que transgridem a lei, não cumprem regras, não seguem o que a sociedade estabeleceu como correto. Então elas vão ter passagem às vezes pela polícia, várias ocorrências, às vezes furtos, às vezes brigas dentro de boates, brigas entre casais, às vezes troca de namorada, tem outras brigas. Por quê? Porque elas não seguem regras, elas não se sentem culpadas, elas não têm remorso pelo que passou. Uma segunda característica muito importante é a tendência desses indivíduos em falsificar imagens, documentos, regras, motivos. O que eles podem falsificar, eles vão falsificar em prol de um objetivo. São pessoas que às vezes falsificam uma assinatura, falsificam um documento importante, falsificam escrituras de imóveis, tudo para que ele tenha o seu ganho pessoal e os benefícios que ele quer naquele momento. Uma terceira característica importante é a impulsividade ou inconstância que esses indivíduos apresentam. Por quê? Eles são tão inconstantes que eles não conseguem planejar um futuro. Eles têm uma dificuldade muito grande. Isso, ao mesmo tempo, gera muitas consequências. Eles não conseguem manter uma relação também, um namoro, um casamento, algo durante muito tempo. Por quê? Porque deixa de ter um objetivo
ele não consegue planejar o futuro e para ele aquilo ali não faz o menor sentido. Então são pessoas que não conseguem manter uma relação pessoal, mesmo que com interesse em conquistar alguma coisa. Embora a gente tenha falado que ele tem uma dificuldade muito grande em ter um relacionamento mais prolongado, esses indivíduos têm uma facilidade muito grande em iniciar as relações. Por quê? Porque como ele não tem sentimento, ele sabe manipular, ele sabe achar a brecha para conquistar o que ele quer. Porém, toda relação necessita do envolvimento, da doação, e eles não têm isso para oferecer. Uma outra característica importante, que é o baixo limiar que essas pessoas têm em relação à tolerância, a frustrações. São indivíduos que reagem de forma muito explosiva, muito irritadiça, eles arrumam confusão, seja verbal, física, e não medem consequências. Por quê? Porque eles não sofrem com isso. Estão envolvidos em brigas, em festas e que arrumam confusões desproporcionais e com um motivo que às vezes é muito pequeno, porque simplesmente não seguiu o que ele queria. Existem alguns estudos que mostram que uma grande parcela de indivíduos que estão em unidades, de segurança máxima que tem esse transtorno. São pessoas muito agressivas, que saem da média. Não é simplesmente assim, eu fiz um roubo. São pessoas que estão envolvidas em crimes muito graves, que chocam a gente e que geram consequências assim, que você nem imagina, às vezes, por um simples roubo de um carro. E que não teria necessidade da pessoa fazer tamanha proporção, tamanha maldade. Uma quinta característica importante é o descaso dessas pessoas com a segurança, tanto de si quanto dos outros. São indivíduos que não têm a preocupação se vai se machucar, se vai machucar os outros, se vai gerar consequências, se vai ter morte, se vai ter algo maior. Ele não pensa nisso. Então são indivíduos extremamente frios e que não fazem um cálculo se vai gerar problema naquela situação. Não tem o racional tão perfeitamente atuante associado ao emocional. Uma sexta característica também importante é a irresponsabilidade que esses indivíduos têm nas questões de obrigações no trabalho, financeiras. Então, assim, ele gasta demais, ele não honra com os compromissos, então ele não tem essa responsabilidade em manter o necessário para que seja feita aquele balanço entre compras, gastos, necessidades. Ele não existe. E se ele tiver que recorrer a coisas que são extremamente desagradáveis, que fogem à ética, que fogem à moral, para que supra aquela falha dele, ele vai fazer sem medo, sem culpa, sem nenhum problema em resolver aquela questão. Eu sempre gosto de frisar para vocês que são características para a gente que estuda, está passando para vocês de uma forma que vocês entendam, e se tiver alguém que você identifique dentro da sua família que você sofra por gerar consequências também em torno de si, que você possa ajudar essa pessoa a buscar ajuda mais rápido, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um neurologista, mas que busque ajuda e que você entenda um pouquinho sobre as doenças. Essa série que a gente está fazendo é uma série não para que você diagnostique, mas para que você entenda e saiba como que acontece isso dentro do indivíduo. Mas isso é um papel do profissional fazer um diagnóstico correto e ajudar no tratamento. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Se você puder, mande para um amigo, para um conhecido, indique o nosso canal, que assim a gente vai estar levando conhecimento, levando ajuda para mais e mais pessoas. Dá um joinha, compartilha e se tiver alguma sugestão, deixa nos nossos comentários. A gente podendo fazer um vídeo para abordar esse assunto, a gente vai fazer com o maior prazer para vocês. E lembrando sempre, a gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras. Até o nosso próximo vídeo.